Boa noite a mais um podcast da série Convergência Marcelo Galvão e Bispo Betão. Pessoal, hoje faleceu o Papa. Em primeiro lugar, meus sentimentos a todos os católicos. Muitas pessoas oraram por ele e ele acabou falecendo. Vamos nos solidarizar com isso tudo. Mas não podemos também deixar de fazer alguns questionamentos. João Paulo II foi canonizado. Ele é considerado um santo pela Igreja Católica. Será que se o Papa Francisco era santo também? Será que o santo morre na sexta-feira santa ou será que o santo morre no dia da ressurreição ou depois do dia da ressurreição? Isso é requisição ou não é requisição? É uma aleatoriedade ou realmente é um plano muito bem executado por quem tem o império da morte? Está escrito em Hebreus capítulo 2. Quem é aquele que tem o império da morte? Ora, na hora de se comemorar a grande ressurreição, alguém morre. Isso não pode ser aleatório. Há um ponto aí, Betão. Há um ponto aí. Continua no seu raciocínio. Se ele morresse na sexta-feira, como você falou, então você ia dizer, puxa vida, né? Ele foi recolhido numa data que outros tantos importantes foram recolhidos. Muitos. Rafael Sanzio, que pintou a Madonna Sistina, a disputa Escola de Atenas, vários quadros do Menino Jesus com Maria e São João. Um santo morreu numa sexta-feira santa. E outros. Muitos outros considerados santos que morreram na sexta-feira santa. Coisa impressionante, né? Na sexta-feira santa, você está morrendo com Cristo. Agora, depois que ele ressuscita, você morrer? Me diz essa história aí. Eu quero a sua opinião. Porque aqui o papo hoje é papa. O papo hoje é papa. Vou lembrar que um grande jurista brasileiro, Dr. Miguel Reale, faleceu numa sexta-feira santa. Olha só. Vamos ter vários exemplos, então, né? Daqueles que morrem com Cristo. Porque isso é uma conformidade, né? Morrer com Cristo é uma marca de todos nós. Porque quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, igualmente ressuscitamos com ele. Agora, morrer depois que ele ressuscitou, imediatamente após, isso só pode ser requisição. Betão. O ponto é, há várias profecias de São Malaquias, a profecia, o terceiro mistério de Fátima, sobre a questão se existem papas que são do bem, se existem papas que não são tão do bem assim. O que eu sei é que eu amo o Papa João Paulo II. João Paulo II era um verdadeiro santo. Será que o Ratzinger e o Francisco que vieram depois dele são santos também? Vamos ver a questão da escolha, né? Porque o processo da escolha está pior que a votação Bolsonaro e Lula. É você olhar a questão dessa transmissão de Ratzinger para Papa Francisco. Não, isso foi horrível. Foi Na realidade, completamente fora daquilo que era o conclave, daquilo que era... A pessoa simplesmente renuncia, aponta o seu sucessor e todo mundo fica assim assistindo, né? Porque você pensa assim, o Papa, né? Mas a minha geração e a tua geração, um pouco, né? Um pouco mais jovial, né? Mas eu já vi 2 papas morrer e um renunciar. Eu acho que nenhuma outra geração, desde o início dos papas, tenha visto essa condição acontecer. Numa mesma geração, 2 morrem e um renuncia. Isso está cheirando mesmo interferência no papado. interferência divina no papado, Betão? Interferência divina, mas tem que ver de quantos por cento essa divindade representa a originalidade. Porque a queda de Lúcifer o manteve divindade, mas não manteve na proporção daquele que glorifica a Deus. O assunto está na mesa. É isso aí, pessoal. Hoje é dia da gente fazer algumas perguntas sobre todo esse processo que existe hoje dentro da Igreja Católica. O que o Betão trouxe aqui é o seguinte, há uma grande divisão na Igreja Católica hoje e alas da Igreja Católica que pleiteiam que a eleição do Papa Francisco não seguiu as regras do conclave para
a nomeação de um novo Papa. E eles dizem que o Papa Francisco não era um Papa legítimo. Por quê? Porque o Ratzinger planejou a sua renúncia, ele não morreu, e enquanto vivo, ele foi aquela história do presidente que já não pode ter um novo mandato e que já faz o seu sucessor para continuar mandando sem estar no cargo mais. Então isso é questionado de que não houve isenção dos cardeais que votam? São os cardeais. Dos cardeais que votam no conclave. E há uma ala muito forte na Igreja Católica que não reconhecia o Papa Francisco como verdadeiro Papa. E vamos mais longe, vamos voltar mais um passo. A própria transição do Papa João Paulo II para o Ratzinger também é questionada, porque quem mandava no final do papado do João Paulo II já era há muito o tempo o Ratzinger. João Paulo II, segundo algumas alas da própria Igreja Católica, já era refém de um Ratzinger que havia tomado todo o controle nos bastidores do Vaticano. A questão do Ratzinger também tem a ver com um grande acordo que foi feito com a questão de Boston, né? Sim, senhor. Disso eu gosto muito de falar. Aqui não tem nenhum questionamento, não tem dúvida. O que aconteceu ali foi terrível. Foi terrível. E aí eu me baseio, vou contar aqui essa história, eu me baseio no testemunho do maior exorcista da Igreja Católica até 1975, 1980 nos Estados Unidos. É um clarividente de nascença chamado Douglas Gabriel. Dos 14 até os 17, 18 anos, ele ia para a escola de manhã e à tarde ia fazer exorcismo. Tamanha a capacidade clarividente de ver demônios, de interagir com o mundo espiritual, de convocar o próprio Cristo, o amor do Cristo para expulsar demônios. O padre William, que era o chefe dos exorcistas nos Estados Unidos, batizou Gabriel, sabendo desde o início que ele era um clarividente de nascença, porque o padre Gabriel, para ser exorcista, também era um clarividente de nascença. E ele identificou isso no Douglas Gabriel. E aos 14 anos, quando o Douglas amadureceu e estava pronto, ele voltou para a vida do Douglas e ensinou ele tudo sobre o exorcismo. E isso é uma qualidade grande da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela manteve todo um conhecimento sobre o exorcismo. Há uma série, eles catalogaram todos os demônios, então tem o Leviatã, que é o demônio da inveja, você tem Mamon, que é o demônio do dinheiro, você tem Satã, ou Ahriman, que é o demônio dos obstáculos, das dificuldades, o julgador, você tem Lúcifer, que é o anjo caído que desvia. O Douglas Gabriel fala de uma lista de demônios que a Igreja Católica tem o conhecimento do exorcismo e que ele foi treinado para usar todos os símbolos, todas as frases, todas as fórmulas de expulsão de demônios. E só falando um pouquinho mais dele, então dos 14 aos 18 ele foi monge beneditino, formado pelo padre William, que era o chefe dos beneditinos nos Estados Unidos, e os beneditinos na época formavam mais de 40% dos padres dos Estados Unidos. Aí ele tem uma coisa na vida dele, como uma vida de um grande iniciado, ser um clarividente, ser um exorcista é uma biografia muito diferente. Ele passa alguns anos como agente secreto na National Security Agency, porque essas agências como CIA, FBI e National Security Agency, eles sabem que os clarividentes são as pessoas intelectualmente mais brilhantes, os maiores QIs e que têm habilidades paranormais que ajudam na vida normal também. E aí ele foi o cara que fez a primeira decodificação do código Morse, espionando russos, processos de criptografia, e aí ele sai da NSA e vai ser 2 anos monge trapista e vai ser alguns anos monge jesuíta. E aí ele se desencanta com a Igreja Católica, decide que ele quer ser um pai de família, e aí ele sai dessa ordem. Mas nesse tempo aí, nesse período de talvez 7 a 10 anos em que ele foi da Igreja Católica, ele se tornou o maior exorcista dos Estados Unidos, sucedendo o padre William. Com 17 ou 18 anos de idade, quando ele foi convocado para a NSA, National Security Agency, para o serviço secreto americano mais corrupto, segundo ele, e que faz tudo de ilegal no mundo, ele tinha sido já aprovado para ir para o Vaticano, para assumir a chefia dos exorcistas do mundo inteiro no Vaticano. Tamanha a capacidade dele. E o Douglas,
ele, por ser clarividente e exorcista, ele foi convocado durante esse período aí da vida dele, que ele estava na Igreja Católica, para em todos os lugares em que tinha fenômenos de poltergeister, manifestações espirituais demoníacas, gente voando pelas casas, objetos voando pelas casas, mortes, agressões, processos de loucura, de demônios entrando aqui pela nuca das pessoas e tomando completamente a personalidade delas, e uma série de outras coisas que ele narra. E, em função disso, ele ia para locais também, prédios da Igreja Católica, fazendas, sítios, conventos, monastérios, igrejas onde esses fenômenos existiam. E aí o que ele vai dizer? Que em 100% praticamente dos casos havia um padre pedófilo ou um padre que era um predador sexual, que estuprou um homem, estuprou uma mulher, estuprou um menino, estuprou uma menina, e que ele ficou horrorizado porque quando ele reportava isso para os superiores da Igreja Católica nos Estados Unidos, a única coisa que era feita era tirar aquele padre pedófilo ou predador sexual daquele lugar e colocar num lugar mais distante com menos gente, mas o padre nunca era punido, nunca era afastado, não tinha nenhuma investigação. E ele disse que essa foi a prática durante décadas da Igreja Católica. Estamos falando em 1975, mais ou menos. Aí o que acontece? O que o Betão trouxe aqui do Acordo de Boston, 2012, 2013, Ratzinger como Papa, é feito um acordão. Qual é o acordão? A Igreja Católica paga 4,7 bilhões de dólares de indenização para as vítimas dos padres, e ela, para fazer isso, quer dizer, transformar todas as sanções penais em sanções cíveis, porque o direito americano permite isso. Para que isso acontecesse, a Igreja Católica teve que ser equiparada a uma grande corporação. E aí há uma exigência de que alguém na corporação assumisse também essas sanções cíveis com algum ato individual, pessoal. E esse ato foi a renúncia do Ratzinger. A renúncia do Ratzinger foi compulsória, como parte desse acordão de Boston. A Igreja Católica foi uma corporação, os crimes não foram investigados, que era a condição que ela colocou, pagou essa indenização e o Ratzinger renunciou. Gente, será que é correto? Será que é uma atitude de Deus proteger padres pedófilos e predadores sexuais dentro da Igreja Católica? Eu tenho certeza que não. Tem algo de muito errado aí. E o Ratzinger era essa figura que usava o seu poder para isso. E aí, já no final, em 2005 foi quando o João Paulo II faleceu. Um pouco antes disso, o Ratzinger já haviam tomado conta de tudo no Vaticano. Inclusive, contar uma outra curiosidade aqui para vocês. O Papa João Paulo II tinha como livros de cabeceira livros da ciência espiritual antroposófica. O João Paulo II era um grande antropósofo. Tudo o que ele conheceu de mais elevado sobre o cristianismo está nos estudos que ele fez sobre antroposofia. Os livros de cabeceira dele eram da antroposofia. E isso veio desde tenra idade. O João Paulo II, todo mundo sabe que ele foi ator na juventude dele. Por quê? Ele participou da juventude antroposófica na Polônia. E como ator, ele participou da encenação dos dramas de mistério, que são uma condensação poética, uma condensação numa obra literária ou numa obra teatral, no caso, e que tem que ser encenada durante vários dias e num palco que foi criado especificamente para isso, tamanha toda a parafernália que tem que se usar de anjos, de demônios, de seres espirituais e de outras coisas que acontecem dentro desse drama de mistérios, que esse drama de mistérios é uma condensação de todo o conteúdo antroposófico, todos os processos iniciáticos do homem moderno, de iniciações espirituais, do acesso a realidades espirituais, fatos espirituais, leis espirituais, contatos com seres espirituais, tudo isso está resumido aí nos dramas de mistério. E o Papa João Paulo II foi ator
nessa encenação dos dramas de mistério. Então ele trazia a antroposofia no peito, no coração, desde tenra idade. E aí o que acontece? Qual é a maior prova que o Ratzinger já estava tomando conta de tudo? Ainda no papado do João Paulo II, o Ratzinger ele proíbe os estudos da antroposofia no Vaticano, totalmente contrário a tudo que o João Paulo II acreditava e realizava na vida dele. Exatamente essa condição de você entender que o que vai acontecer agora, nós não estamos colocando juízo sobre alguém, mas reflexão sobre todos. Até mesmo a escolha de um novo Papa. O colégio de cardeais que vai escolher um novo Papa está cheio de pessoas também que sofrem acusações, que estão envolvidos com abusos. E essa questão muito clara dos milhões e milhões pagos para Boston é porque todo esse abuso que foi feito tinha agora uma contrapartida, que envolvia a agenda justamente da ideologia de gênero. E o que nós vemos? A própria igreja sendo pressionada para assumir um lado nessa questão. Mas o que nós entendemos dos eventos, principalmente os eventos voltados para a igreja? Nós estamos vendo a acusação do A versus B. A Bíblia nas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, fala do quê? Fala que na igreja de Pérgamo existia o trono de Satanás. Em Esmirna existia a sinagoga de Satanás. E ainda em Pérgamo, as profundezas de Satanás. Então nós vemos que Satanás tem trono, tem profundezas e tem sinagoga, tem o seu grupelho, ali mesmo dentro daquilo que é a comunhão. Porque ele quer invalidar os testemunhos. Qual que é o maior testemunho? Todos sabem das diferenças de abordagem que o Marcelo tem pela antroposofia, do que eu tenho pelo cristianismo, como eu entendo. Mas uma coisa nós temos: amor e respeito uns pelos outros. Amor e respeito pelo Espírito que está nele em Cristo, pelo Espírito que está em mim em Cristo e pela comunhão que nós estabelecemos em Cristo. Isso é um testemunho que vai acima de dizer ele está certo ou eu estou errado. Nós estamos levando a palavra e o entendimento. Nós discernimos nesse momento apenas 3 coisas: fé, esperança e amor. E a maior delas é o amor. É isso aí. Todas as outras coisas nós não temos como discernir agora. Não temos que declarar. Eu não estou defendendo nenhuma ideia fora daquilo que eu creio. Eu só posso defender aquilo que eu creio. Sabe o que eu creio? Na fé em Cristo Jesus. Na fé na sola scripta. Só a Escritura. Para mim é a Bíblia acima de tudo, Cristo acima de todos e o Bolsonaro que sai do hospital. Boa, Betão. Betão sempre traz o Bolsonaro para cá. Eu acho que ele tem alguma coisa com o Bolsonaro. Pessoal, vou trazer aqui nas minhas palavras o que o Betão acabou de colocar. Nós não estamos dizendo o que é certo ou errado, onde está o bem e o mal aqui. Eu digo para todo mundo o seguinte: eu não sou clarividente. Se eu fosse clarividente, eu diria como Douglas Gabriel diz: eu horas vejo santos e anjos e santos descendo sobre os padres na Igreja Católica, fazendo a Eucaristia, fazendo a comunhão. Quando o padre é um verdadeiro padre, representante de Cristo na terra, ele vê como clarividente coisas maravilhosas. E ele diz ao mesmo tempo que quando o padre é um padre pedófilo, é um padre que é um predador sexual, ou que é um padre do mal por outras razões, que ele vê demônios descendo mesmo na hora da Eucaristia. E isso é uma infelicidade. E aí o que eu quero dizer? Pelo relato dele e pela minha visão de mundo, eu entendo que em tudo há luz e sombras. Em todas as organizações religiosas há luz e sombras. Nunca é só uma coisa e nunca é só outra. E a gente precisa estar atento, porque a gente tem que se ligar à luz. A gente tem que procurar a luz. Então a gente tem que entender também como as sombras agem. E aí, o que fica é: vamos analisar os fatos e cada um vai ter que ponderar no seu coração para fazer qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de conclusão. Eu vou dizer que eu amo ir à missa, eu vou dizer que eu amo ir a batizado, eu vou dizer que eu amo ir a casamento.
eu gosto, eu curto, eu me sinto conectado verdadeiramente em muitos dos sacramentos da Igreja Católica. Mas eu também trouxe novos conceitos de reencarnação e karma e toda uma visão do cristianismo esotérico para se somar àquilo que eu trago no meu coração de conexão com o catolicismo. E tenho também com essa visão do cristianismo esotérico de entender que não é só luz, tem também sombra. A Santa Inquisição, por exemplo, feita pela Igreja Católica, é uma coisa absolutamente demoníaca. Não tinha nenhuma luz, não tinha nada de Deus no que a Inquisição fez. Não tinha nada de Deus na caça às bruxas. Então a gente tem muitos momentos históricos em que a sombra prevaleceu nessa instituição que tem que ter um outro lado muito bom. E temos uma outra profecia de Malaquias. Vamos entrar Sim, nessa senhor. questão das Vamos. profecias de Malaquias, que tem lives fazendo por aí, colocando ali. O que está escrito na tal famosa profecia de Malaquias? Malaquias falou o seguinte, que o 112º, ou o 112, né? No ordinal e cardinal, Papa, após ele, veria o fim. Só que o Francisco é o 266º, ou 266. Então, passou de longe a questão da profecia de Malaquias de ser o 112 e Papa Francisco ser o 266. Mas tem um detalhe aqui. O detalhe é que o Papa Francisco, segundo alguns cálculos, é o 8º Papa jesuíta importante. E nessa questão do 8º Papa jesuíta importante é que fala a leitura de que seria o próximo o Papa Negro. O 9º ou o 8º? O 9º. O 9º. Ele foi o 8º. Então o cálculo ele é o 8º. Após o 8º, após a morte do 8º, viria a questão do Papa Negro. Aí você pode pegar os detalhes todos, as Mas acho que vai ser o Papa Negro, porque deve ser o Papa da Guiné, não é? Da Guiné. As pesquisas todas estão apontando para isso. Dá um Google aí nas pesquisas, quem serão os papas, o colégio de cardeal, quem eles estão apontando. O primeiro que eles apontam é o da Guiné. Como é que é essa história, então, do Papa Negro? O Papa Negro no outro sentido, né, gente? Fizemos uma brincadeirinha aqui. Então, essa história do Papa Negro, essa história do Papa Negro, e eu vi alguns debates aí do Daniel Marçal, do Daniel Lopes na internet, falando que a conta não é essa, que o Francisco, na realidade, ele é o 7º Papa, porque tem algum Papa ali que não conta. Então dá para fazer um monte de conta, um monte de inferência, se é o 7º, se é o 8º, se vai ser o 9º, e aí é o 260, não é o 112. O que eu digo é o seguinte, a gente está vivendo momentos apocalípticos, momentos de grande transformação na consciência da humanidade e tudo é possível nesse momento. Quando chega num ponto tão forte de transição, de mudança de consciência das pessoas, já não dá mais para diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Está tão próximo do nível da unidade da vida em que o bem e o mal se confundem, a ponto de até mesmo o mal agir para o bem, para esse processo de transformação. Então a gente está vivendo um momento delicado da história da humanidade, a gente tem tratado disso em todos os nossos podcasts, que é o fato de 1998 ser o 3 vezes 666, em 1998 as forças destrutivas do demônio solar Sorá entram para atacar a humanidade, para destruir, para comer o eu humano, para arrancar pedaços do eu humano. Isso se intensifica em 2005, que é quando o Papa João Paulo II falece, 7 anos depois, está sincronizado com esse momento em que desce para o plano astral essa força desse demônio solar Sorá. Em 2012, vem para o plano etérico, é a história do calendário maia, realmente acabou um mundo e começou outro, a gente não percebe porque foi toda uma mudança invisível e a gente não é clarividente que nem o Douglas Gabriel e outros clarividentes da história da humanidade. 2012, calendário maia realmente encerrou uma etapa da humanidade e outra passou a se manifestar no nível etérico. E agora, minha gente, o próximo ciclo foi qual? 2019. Final de 2019, Covid em Wuhan, aí hoje é o 6º ano desse ciclo em que essas forças destruidoras do eu se manifestam no nível físico,
O sexto ano é o pior ano da série. 666, 666, são todas frações do número da besta. E o auge disso vai ser ainda o ano que vem, em que conclui esse ciclo. A princípio, esse é o ano agora da divisão entre ovelhas e bodes, da divisão entre a humanidade do bem e do mal, da divisão entre bem e mal, dos homens que vão se ligar a Deus e dos homens que vão se demonizar. E aí a gente vai ver o resultado de tudo isso ano que vem, com o júbilo, com a vitória de quem ficou do lado de Deus, e a gente vai ver algum tipo de grande decadência, de grande queda para quem se bandeou para o outro lado. Não tenha dúvida que a Páscoa é a grande marca da vitória sobre a morte. E a vitória em Cristo sobre a morte, ela é definitiva. Por isso não temos como fugir e declarar. O que acontece com uma morte que ele esteve lá na Páscoa e o Papa Francisco saudou as pessoas na Páscoa. Como é que de repente ele morre se tudo parecia que ele estava bem? Se ele morresse antes, mas ele aparece no dia da Páscoa, no domingo, e depois, hoje pela manhã, e sabe como eu fiquei sabendo? Olha como nós temos uma informação nichada hoje, né? Porque nós não temos mais ligação de televisão, não temos mais grandes audiências. Eu fiquei sabendo pela Rádio Vinhedo Web. Que bacana. Olha só, foi a Rádio Vinhedo Web, que eu acordo, já temos uma oração das 6 horas da manhã até umas 6h40 e tal. Algum ouvinte foi lá e fez um comentário? O que foi? O Leandro estava falando, ele pegou e falou assim, o Papa Francisco morreu. Eu falei, o Papa Francisco morreu? Ô, Leandrão, tá dando furo de jornalismo já? Furo de jornalismo pela Rádio Vinhedo Web. Então, baixe o aplicativo. Estava antenado, a Rádio Vinhedo Web me deu a notícia. Eu falei, hello, de acordo com a Rádio Vinhedo Web, o Papa Francisco morreu. Então, você vê como a informação nichada é interessante, né? Porque hoje você está lá naqueles sites, naqueles grupos de WhatsApp, naqueles contas de Instagram, naqueles 2 ou 3 YouTube, e a tua vida de informação está nichada pela inteligência artificial, levando ainda cada vez mais dentro daquilo que é a tua área de interesse. Então, o teu interesse fica condicionado. E isso, obviamente, também concordamos em seja teorias de conspiração, em seja manipulações fundamentalistas. Nós não queremos conspirar e nem fundamentalizar. Nós queremos despertar você para um entendimento cíclico, para que você possa entender eventos. Eu, na minha qualidade de matemático e pós-graduado e formado pela Universidade de São Paulo e estudos em Israel, eu amo a vizinhança do X0. Você que é matemático vai me entender que a definição de limite é maravilhosa, né? Que sempre existe um delta em relação ao epsilon, tal que o módulo de x menos x0 esteja entre 0 e delta. Isso é maravilhoso, porque você tem a vizinhança aqui correspondendo ali e há um limite. Esse limite é o módulo de x menos x0. Ou seja, para um limite dentro de uma dimensão, ou de um quadrante, ou de uma variável, há um limite para as outras duas também. Outras duas também. Perfeito. Então, o mundo ele é multidimensional nos seus limites. Perfeito. Então, você vai encontrar no limite, e mais o quê? Que eu gosto muito da matemática, são sistemas dinâmicos. Eu adoro sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos, eles explicam tudo, desde a relação de presa-predador, estatisticamente, até a questão de ciclos limites, para mostrar se um evento é aleatório, em quantos ciclos limites de repetibilidade daquele evento, ele vai dizer que ele é aleatório ou ele é equacionável. E nós estamos num tempo do fim, onde os eventos são equacionáveis e esse evento jamais será aleatório. A morte do Papa no domingo após a ressurreição não é aleatório, queridos. E não é nenhum tipo de situação prejudicial que colocamos, no sentido de preconceituosa que fazemos, mas de entendimento espiritual, para que você possa entender a sinagoga, o trono, as profundezas e se posicionar ao lado dos vencedores, que não estão nichados num grupo A, B ou C, recebendo informações condicionadas e emitindo comportamentos condicionantes. Nós estamos aqui
para a sua liberdade. Eu creio simplesmente na palavra. Então, nós falamos muito a questão, ele fala do kármico, ele fala do que a antroposofia coloca em relação à reencarnação. Eu coloco o que a Bíblia diz em relação à ressurreição verdadeira, em relação aos fenômenos como nós classificamos, a otimização de um testemunho, o uso de outros nomes em função dos eventos. Por quê? Porque nós não queremos confusão. E nós vamos chegar num caminho. Vamos chegar num caminho. Estamos chegando num Numa caminho. convergência. Uma convergência. Por essa convergência, nós queremos a sua vida vivendo esta unidade no Senhor. Por isso, é muito importante, sem nenhum preconceito a nenhum dos nossos irmãos católicos, a nenhum do processo que vai acontecer. Olha, deixa acontecer. O Senhor, Ele quer um testemunho em todas as coisas. E nós queremos estar aqui declarando uma marca de grande ressurreição, de grande vitória da palavra sobre você. E não questionar de maneira nenhuma a vitória contundente que o Senhor Jesus declarou ao dizer está consumado, tetelestai, e dizer agora há uma nova abertura para você. Então, não fique preso por nenhum outro sentimento. O mar vai abrir, a porta vai abrir, a rocha vai abrir. E ele vai sair de lá declarando, eu venci a morte e venci todas as coisas. Que ele possa vencer na sua vida, é isso que nós queremos para todos os nossos ouvintes. Vitória sobre a morte e o poder inequívoco da ressurreição. Muito bom, Betão. Betão sempre me dá deixas maravilhosas. A primeira deixa é a seguinte: a matemática é maravilhosa, Sim. a estatística é do demônio. A maior mentira que você pode contar vai ser sempre com estatística. A estatística é usada só para fazer mentira. A estatística social, a estatística na medicina, a estatística em tudo. Você prova qualquer mentira com estatística. É só você manipular isso. E, na realidade, não existe nada de verdadeiro na estatística, não existe nada de verdadeiro na aleatoriedade. Se a gente tiver que acreditar em aleatoriedade, a gente vai ter que acreditar nessa porcaria dessa teoria do Big Bang, que agora já foi toda reformada mais de 5, 6 vezes, com cada descoberta sobre uma lei da física diferente atuando no universo. O que existe é a intencionalidade divina. Não é por uma aleatoriedade que explodiu lá um negócio, uma bomba, um átomo, uma fusão nuclear qualquer, e aí o universo cria e é esse universo perfeito. Porque a cada momento, para ele ser perfeito, aconteceu outra aleatoriedade. Então a aleatoriedade não existe, assim como não existe aleatoriedade na teoria da evolução. Já está provado que, ao contrário do que o Darwin colocou, existe sim salto evolutivo e a aleatoriedade se tornou uma grande bobagem. A gente tem que rever todas essas teorias e a antroposofia, a ciência espiritual, traz uma cosmogênese para o universo e para o homem que é completamente diferente do que está aí nas nossas ciências. Então, vamos primeiro dizer o seguinte: a matemática é boa, é luz, e a estatística é sombra, é mal. Manipulação. Manipulação. É manipulação. E em Darwin tinha um elo perdido. Era o próprio Darwin. É verdade, completamente perdido. Gostei. Eu não posso terminar esse podcast antes de falar algo também que a gente falou ali no nosso esquenta, porque hoje renunciou o Klaus, não sei das quantas lá. Do Fundo Monetário. Do, né? Fórum, do Fórum Econômico Mundial. Perfeito. Fórum Econômico Mundial é coisa do sistema materialista, é coisa do mal. Mas a gente se confundiu aqui, eu falei, será que foi o cara da OMS ou foi do Fórum? E aí eu cunhei aqui uma nova terminologia para a OMS. OMS quer dizer Organização Médica Satânica, porque a OMS só traz coisas terríveis para o mundo, assim como todas as instruções, tudo que eles trouxeram para a pandemia. É feito por burocratas que têm uma agenda completamente destrutiva e que a gente desconhecia e está cada vez mais conhecendo. Todo esse desmonte que o Trump está fazendo na burocracia dos Estados Unidos vai fazer um desmonte na burocracia do mundo, e ele, como presidente dos Estados Unidos, é que está dizendo que saiu da OMS. A OMS é um terror, completamente anti as vacinas, que foi tudo uma loucura, não devia ter tido lockdown em lugar nenhum do mundo, é a maior bobagem. A Flórida, que não fez lockdown, ela teve menos casos de Covid do que Nova York, ninguém devia ter usado máscara. Hoje tem uma pandemia, Betão, de crianças que não aprenderam a falar no mundo todo, porque os pais de máscara, a criança ela aprende por imitação, não viu o lábio dos pais, você tem milhões... Retardo absurdo. Retardo absurdo. Aí você primeiro aprende a andar,
Depois você aprende a falar imitando. E só depois você aprende a pensar. As conexões neurais, as conexões cerebrais dessas crianças que não aprenderam a falar por imitação no tempo certo, olhando os lábios dos pais, é um dano para o resto da vida. Quem não aprendeu a falar, não aprende a pensar. E tudo isso foi essa bobagem dessa Organização Mundial de Saúde e dos médicos que foram atrás disso tudo aí, destruindo vidas. Além disso, as máscaras, Betão, elas criaram um monte de problemas respiratórios. Os problemas respiratórios criam problemas neurológicos, aumentam o medo, aumentam a ansiedade, e o maior transmissor do Covid era medo, ansiedade e outros desequilíbrios psíquicos que as máscaras só fizeram aumentar. Então, eu só fiz esse parênteses aqui porque eu sou completamente contra todas essas loucuras da medicina moderna. Mas vamos fechar isso, eu quero trazer uma outra curiosidade aqui, que é uma curiosidade também trazida pelo Douglas Gabriel e com clarividência, que é o seguinte: o Papa João Paulo II sofreu o atentado. Ao sofrer o atentado, ele relacionou o fato ocorrido com ele com a terceira profecia de Fátima. E aí ninguém sabia interpretar a terceira profecia de Fátima corretamente. Quem que ele procurou? Porque o Vaticano procura pessoas com capacidades paranormais. Os exorcistas quem são? Clarividentes e paranormais. E ele foi procurar uma clarividente mulher chamada Ariel, que junto com o Douglas Gabriel eram os maiores clarividentes vivos daquela época. E a Ariel, ela passa meses, ou talvez mais de um ano, se não me engano, próxima do Papa, e ela interpreta para ele a terceira profecia de Fátima. E é só para ele. E o que ela interpreta sobre a terceira profecia de Fátima? Ela deixa claro para ele que há uma grande decadência ocorrendo na Igreja Católica, que a terceira profecia vai falar dos padres vestidos de roupas brancas, pisando sobre as cabeças, ossos dos padres, dos patriarcas da igreja, de santos do passado. Quer dizer, existe uma outra agenda nesses aí que estão no comando, que é completamente diferente da agenda dos verdadeiros patriarcas da Igreja Católica. E aí, o entendimento que isso traz é que, como João Paulo II ele teve acesso a essa visão, ele já sabia que isso era inevitável. Por isso que ele deixa o Ratzinger tomar o comando ainda no papado dele, porque era inevitável, não adiantava ir contra algo que estava fadado, destinado a acontecer. É isso mesmo. Nós não queremos colocar você em nenhuma conspiração, nenhum medo, nenhuma insegurança. O nosso podcast existe aqui para que você tenha fé nos tempos de incerteza, para que as suas dúvidas sejam respondidas com uma visão da perspectiva da palavra. Sempre aqui é a Bíblia na minha posição, acima de tudo, Cristo acima de todos e a sua vida num plano perfeito de Deus. Então, chegando ao fim o podcast, né? Chegando ao fim o podcast, isso aí. Mas nós temos muito mais para você, sempre na convergência, sempre na oportunidade de você ter a sua participação. Então se inscreve no canal, ative aí os nossos dados para você poder ter as suas notificações e saber que nós queremos que muita luz brilhe sobre a sua vida. Não pode haver reflexão se não houver emissão de luz. Então, a emissão de luz é por nossa conta, a reflexão é pela sua. Valeu demais. Shalom Adonai. Muito bom, meus amigos.